Olha lá. Na hora que eu vou gravar tem barulho, gente, saindo do bueiro. É impressionante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô de volta no cenário que vocês amam. Não sei se vocês amam, tô falando que vocês amam. Falar em cenário, gente, dei uma trocada aqui, dei uma trocada pra lá também, que vocês vão ver em outros vídeos. E ali na minha frente tem um cenário que, ai, gente, vocês vão morrer quando vocês verem. Esse cenário, sabe o que é que eu fiz? Sexta-feira volta o quadro Entendendo a Música em Inglês, que vocês amam e vocês me perturbam todos os dias. Eu gosto que vocês me perturbem. Quer dizer que vocês gostaram do quadro. Então sexta-feira volta. Pra quem não sabe do que eu tô falando, vasculhe o canal aí que você vai entender. E pro vídeo de hoje eu separei algumas palavrinhas, se não me engano são 4 palavras, que nós temos em inglês, mas nós não temos a palavra em português. Mas preste atenção, você consegue se expressar de uma outra maneira, talvez com mais uma palavra, uma expressão, mas o que eu quero dizer é que essas palavras em inglês você não tem uma palavra em português pra expressar aquilo, sabe? Você pode até expressar com uma expressão, com duas palavras, ou então com, sei lá, de algum jeito, mas uma palavra igual do inglês não tem. Então vamos lá. A primeira palavra é brunch. Brunch. O que é brunch, Cíntia? Brunch é late morning meal combining breakfast and lunch. Então é uma refeição tardia, uma refeição tipo meio tarde, e você combina o café da manhã com o almoço. Isso é muito comum nos Estados Unidos, principalmente nos dias de domingo. Então domingo você acorda mais tarde, ou sábado, dia da preguiça, você faz um brunch, que você acorda tarde, aí você não sabe, você toma café da manhã só almoça, sabe? Essa nossa confusão. Então eles fazem o brunch, que mistura coisas do café da manhã com coisas do almoço. E é mais ou menos, sei lá, meio-dia, 1 da tarde. Exemplo, she said she had brunch with a friend. She said she had brunch with a friend. Então ela disse que teve um brunch com um amigo. Então a gente não tem uma palavra em português para expressar isso, até porque isso é uma palavra que foi criada da combinação das duas palavras em si. Então breakfast pegou bra, e lunch pegou antes. Então virou brunch. Inteligente, né? A gente pode criar essa palavra. Seria caféuço, ou ao da manhã, ao mé da manhã. Péssimo. A próxima palavra é o verbo to own, que é o verbo de você, não tem em português. Então, explicando em inglês, to have something that legally belongs to you. Então, algo que legalmente pertence a você. O legalmente pode ter um exagero, talvez, mas é algo que pertence a você. Então, outro verbo que a gente poderia dizer que teria em português seria to possess, que é possuir. Mas nesse caso, o to own é diferente, porque, por exemplo, você fala I own a house. Você tem uma casa, você possui uma casa. Sim, você pode falar que tem, mas não é I have a house, I own a house, sabe? Em inglês nós temos os dois verbos e é diferente. Por favor, você me entende, por favor. E se a gente não for usar com verbo, a gente tem uma palavra para substituir, que é próprio. Por exemplo, I have my own house. Eu tenho minha casa própria, sabe? Eu não moro com meus pais, eu não moro com outra pessoa. A casa é minha, eu tenho a minha casa própria, sabe? Outro verbo que nós não temos uma palavra específica, eu tô suando, uma palavra específica em português para esse sentido desse verbo, tá? Porque esse verbo pode significar várias coisas. Um sentido específico desse verbo, que é o verbo to propose. Esse verbo tem muitos significados, mas eu tô falando do significado de você pedir alguém em casamento. Olha quantas palavras nós usamos simplesmente para representar o verbo propose. Então a gente não consegue ter uma palavra, um verbo para você falar que vai pedir alguém em casamento, sabe? Então um exemplo, he proposed to me last night. He proposed to me last night. Então ele me pediu em casamento na noite passada. Próximo verbo é um verbo que assim, a gente pode até traduzir com outro verbo, mas quando você pensa em inglês, você vê que não é a mesma coisa, sabe? Que você pode até representar com um outro verbo em português, mas o sentido lá no fundo não é o mesmo, que é o verbo to afford.
To afford, o significado, não sei se vai ficar muito explicado, mas a explicação em inglês é to have enough to pay for. É você ter o suficiente para pagar por aquilo. Então, um exemplo. We can't afford another trip abroad this year. We can't afford another trip abroad this year. Então, você não pode pagar por outra viagem internacional esse ano. Então, nós não podemos fazer isso. A gente não tá com condições de fazer isso. E você fala, Cíntia, você pode falar, eu não posso pagar por outra viagem. Tá, aí você diria, I can't pay for another trip. Mas no caso, afford é que você sabe, tá em condições que você não tá podendo pagar. Se você falar we can't pay, talvez porque você tem outras prioridades, não sei, você tem dinheiro, mas você não quer pagar. Não sei, vê se você consegue me entender. Mas o afford é que você não consegue sustentar financeiramente aquela viagem, sabe? Não sei se ficou explicado, mas eu não consigo encontrar um outro verbo que match, sabe? Que combina muito certinho, que dê o significado dele mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô suando pra caramba, gente, agora eu coloco meu de verdade. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, ajuda a divulgar o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem do lado para você receber as notificações, porque a gente sabe que é um problema das notificações e aí vocês não sabem quando eu posto o vídeo, mas de qualquer maneira, toda segunda, quarta e sexta às 8 horas tem vídeo no canal. Se não tiver às 8, gente, aconteceu alguma treta com a internet, não sei. Mas vai ter lá, 8 horas, segunda, quarta e sexta, né? Tirando os problemas eventuais que possam acontecer na vida. Então você só conferir lá o canal toda segunda, quarta e sexta, 8 horas que vai ter vídeo novo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo. E também um jabá aqui que eu dou aulas particulares de inglês. Esse ano vamos com tudo, vamos começar, vamos lá. Para no final do ano a gente já tá com o inglês bem melhor. Então se quiser aulas particulares, entre em contato comigo. Contato cintiasabino@gmail.com e eu te passo as informações, tá bom? Um super beijo, até quarta-feira. Tchau!